Mais uma vez, obrigado por você acessar o meu canal do YouTube. Hoje, gostaria de apresentar a vocês o mundo fantástico dos hormônios. Como endocrinologista há 32 anos, eu sempre achei que o sistema endócrino ele tem uma profunda penetração em todos os sistemas. E nos últimos 15 anos isso realmente se concretizou. Hoje o sistema endócrino ele é um sistema que atua e participa em todas as outras especialidades. O cardiologista lida todos os dias com hormônios, o dermatologista, o gastroenterologista, enfim, todas as especialidades médicas no seu dia a dia lidam com hormônios. Então eu escrevi essa série para que eu possa semanalmente apresentar a vocês um desses hormônios. Já está publicado no meu site uma parte sobre o exame, o hormônio cortisol, que vocês podem assistir. E hoje, principalmente, eu vou abordar o que é o hormônio. Então aqui eu faço uma pergunta, se você sabe o que são efetivamente hormônios. Porque, óbvio, qualquer profissional médico, ele sabe que hormônio é uma estrutura que circula no sangue, que ele transporta uma série de aminoácidos e que esses hormônios eles atuam em diversos locais. A questão é que, para que nós possamos ter um entendimento melhor sobre hormônios, nós temos que abrir um pouquinho a nossa cabeça. Então, todas as vezes que tivermos diante de uma situação onde o hormônio tem uma participação significativa, nós temos que usar essa figurinha que eu acho muito interessante. Ou seja, para onde esse hormônio vai? Qual a direção que ele vai tomar? Não sei se você já parou e pensou, mas, por exemplo, se você quer deslocar de um ponto A para um ponto B, você tem inúmeras alternativas. Você pode ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, indo a Miami e voltando. Você pode fazer inúmeras formas de desvio. E é assim que o sistema endócrino funciona. Ele tem várias maneiras de chegar ao mesmo ponto. Então ele sofre ação de integração, ele sofre ação de desnaturação, ele sofre ação de metabolização, ele sofre os processos de síntese, ele sofre os processos, a ação das enzimas, mas fato é que de alguma forma esse hormônio vai acabar por alcançar o seu alvo principal. Quando isso não acontece, é que nós temos alterações patológicas ligadas ao hormônio. Então podemos ter, apesar de todas essas vias de metabolização, nós podemos ter impacto na ação do hormônio, ou seja, eu posso ter defeitos nos receptores, ou seja, o hormônio chega até a porta, mas a fechadura está com defeito. Então não basta eu ter a chave, a fechadura também que tem que funcionar. A outra questão é quando a própria chave tem defeito ou ela foi mal produzida, ela vai chegar lá na porta e ela não vai conseguir abrir. Então, o sistema endócrino ele tem essas nuances. Você pode ter defeitos na síntese do hormônio, você pode ter defeitos na produção excessiva dos hormônios, você pode ter uma deficiência na sua produção. Além disso, você pode ter situação que nós chamamos de resistência aos receptores. Ou seja, o hormônio chega até a porta, ele chega até a célula, ele chega até o receptor celular, mas ele não consegue executar essa função. O nosso organismo, ele tenta de todas as maneiras. Se fizermos uma analogia entre a nascente de um rio, vocês vão entender isso muito bem. Os hormônios, eles são produzidos no hipotálamo como hormônios estimuladores dos hormônios hipofisários. E a hipófise vai produzir hormônios que vão atuar nas glândulas-alvo, para que você então tenha a síntese dos hormônios. Então existe uma convergência de hormônios que vão sendo produzidas a nível terciário, ou seja, a nível hipotalâmico, a nível secundário, que é a nível da hipófise, e depois a nível primário, que é através da própria glândula. E esse mecanismo, ele se autorregula. Você tem, uma vez que a glândula produza o seu hormônio, por exemplo, o ovário, a hora que ele produz os seus hormônios, o estrogênio e a progesterona, esses dois hormônios terão uma ação lá no hipotálamo e você vai ter a ação de hormônios hipotalâmicos que vão atuar na hipófise, como por exemplo a produção do FSH e LH, para que esse hormônio possa então ter uma nova ação no ovário. E esse controle se faz em todos os
em todas as glândulas, em todos os sistemas, tá? Então nós podemos definir que o hormônio é o principal controlador do fluxo de informações nas diversas células e tecidos. Então essa é a função dos hormônios. E os hormônios são estruturas químicas que são liberados pelas células em quantidades muito pequenas. Então toda vez que você fizer um exame para dosagem hormonal, você vai ver que os hormônios são dosados em unidades muito pequenas, em microgramas por decilitro, em nanogramas. E isso vai trazer para nós um conceito extremamente importante quando você estiver lidando com a produção hormonal. Saiba você que hormônio tem que ser usado na menor dose possível com sua maior eficácia. Então, muito cuidado quando você estiver lidando com hormônios. O hormônio é muito sensível. É uma proteína que, ao se ligar aos receptores, ela tem uma ação imediata. Então, se usarmos uma quantidade muito alta de hormônio, nós podemos ter o quê? Um quadro de resistência à ação dos hormônios. Se usarmos em dose muito pequena, nós não teremos a resposta metabólica da ação hormonal. Então é muito importante que você fuja um pouco desses chamados resultados laboratoriais. O resultado laboratorial é um dado estatístico da função hormonal. Lidar com o hormônio exige paciência. Por quê? Porque o hormônio tem um tempo de ação. Cuidado, porque o hormônio tem que ser usado em doses muito pequenas e em doses adequadas ao metabolismo. E terceiro, que os valores de referência nem sempre se correlacionam com a sintomatologia clínica. Então você, ao lidar com o hormônio, é fundamental que você tenha esses embasamentos. Você tem que prestar atenção na clínica, o que o paciente sente, o que ele apresenta, frente à sua modulação hormonal. E aqui vem um termo que eu acho extremamente importante quando se fala em modulação hormonal. Modulação hormonal é diferente de reposição hormonal e de ajuste hormonal. Modulação hormonal é você buscar a melhor dose desse hormônio para o seu paciente. Então, modular é achar o ideal. Modular é colocar o paciente dentro de uma situação de conforto metabólico. Tá? Então é muito importante que você tenha essa visão quando você for lidar com hormônios. E olha como isso é importante. Aqui nós temos 3 tipos de ação do hormônio. O hormônio ele pode ser produzido ele pode ser produzido pela célula, jogado no sangue, e uma vez que esse hormônio entra no sangue, ele pode ser levado a qualquer estrutura ou qualquer glândula do nosso corpo. Mas os hormônios também, eles podem ter uma ação nas células paralelas, ou seja, nas células próprias, que nós chamamos de ação parácrina. Ou seja, a célula produz o hormônio e o hormônio atua nos receptores próximos. Da mesma forma, eu tenho uma ação chamada autócrina, que é a célula produzindo o seu próprio hormônio para si própria. Então, quando você tem a liberação do hormônio para atuar à distância, nós chamamos de uma ação endócrina, que é o mais comum dentro da endocrinologia. Temos a ação parácrina, que é quando a célula produz hormônio para a sua célula mais próxima. E a ação chamada autócrina, quando a célula produz hormônio para si própria. Por exemplo, a insulina no pâncreas. O pâncreas tem que ter a sua própria insulina. Então ele produz a sua insulina para que a própria célula faça a metabolização da glicose. Então, se fizermos uma pergunta básica, para que então serve o hormônio? Para que você tem o hormônio? Ele serve para o desenvolvimento humano, então todo o processo de formação dos nossos sistemas, para o crescimento. A exemplo disso, temos os hormônios tiroidianos, temos o hormônio do crescimento, o IGF-1, tá? Assim como as ações metabólicas, porque os hormônios, uma grande participação deles se faz através da síntese de proteínas, síntese de carboidratos, síntese de gorduras, síntese muscular e assim por diante. Então os hormônios eles têm uma ação extremamente importante em todo o complexo metabólico humano. E aqui eu trago para vocês alguns tipos de hormônio. Não vou mencionar todos porque não cabe nesse momento.
Mas nós temos grupos de hormônios, as aminas, os esteroides, as proteínas e os peptídeos. Então, a título de exemplo, o que são hormônios aminas? São as catecolaminas, o hormônio tiroidiano é um hormônio amina, a melatonina é um hormônio amina. Um outro exemplo, os hormônios esteroides, como por exemplo os hormônios liberados e sintetizados pela glândula suprarrenal, os hormônios que são produzidos pelas glândulas reprodutoras, como o ovário e testículo, e assim por diante. Nós temos uma série de hormônios que eles são classificados em grupos, e cada hormônio desse tem uma ação diferenciada. Nós temos que sempre lembrar que a hipófise é o grande gestor dessa produção hormonal. Então a hipófise ela produz uma série de hormônios que vão atuar em uma série de sistemas. Então a produção hormonal ela se faz para suprir todas as demandas que o nosso organismo tem. Então seja no metabolismo ósseo, na ação da pele, na mama, no córtex adrenal, na tireoide, na função ovariana, na função renal, enfim, os hormônios eles atuam em todos os sistemas que assim respondem a eles. Ou seja, os hormônios eles são como verdadeiras impressões digitais. Cada hormônio ele tem uma ação específica, num local específico, para que haja uma resposta específica. Então, quando você entra nesse mundo fantástico da modulação hormonal, nesse mundo maravilhoso do estudo dos hormônios, você tem que ter sempre essa visão. O que você está usando, ele tem uma ação específica. O que você está trabalhando, ele tem um mecanismo de ação específico. Então, estudar hormônio significa estudar a sua fisiologia, seu local de ação, a sua metabolização e os seus resultados. E é por isso que eu faço aqui um convite para você. Se você deseja saber mais sobre hormônios, vamos estudar isso. Acompanhe o meu canal. Todas as semanas eu posto um vídeo onde eu vou trazer para vocês informações simplificadas sobre os hormônios. E se você gostar e se você curtir esses vídeos, faça um joinha lá, no YouTube, marque aquele sininho para que você possa receber essas informações. E mais a mais, nós podemos também oferecer a vocês cursos voltados exclusivamente para a modulação hormonal. Agora em novembro de 2018, entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, eu faço um curso em São Paulo, onde eu vou discutir com vocês todos os hormônios que nós temos hoje disponíveis. Esse curso ele tem uma duração de 48 horas, são 8 horas por dia, ou seja, um curso intenso que eu chamo de Modulação Hormonal Master. Nesse curso nós vamos apresentar a vocês todos os hormônios, vamos dissecar para você a função de cada hormônio desse, onde ele atua, como você trabalha, como você faz diagnóstico, mas o mais importante, como você usa esses hormônios. Você obviamente não precisa ser um endocrinologista, até porque eu como endocrinologista trato uma pressão arterial, eu como endocrinologista consigo tratar uma pneumonia. Agora, eu preciso de ter respaldo. Então se você pretende trazer uma ferramenta como essa, que é o debruçar sobre a ação hormonal, você tem que aprofundar um pouco o seu conhecimento. Então esse curso que eu ofereço para vocês está totalmente detalhado no meu site paulomeira.com.br. Lá você vai encontrar as datas, você vai encontrar o local, você vai encontrar a programação para que você veja se a programação atende a você e se o período atende a você. Estou totalmente à disposição para dividir isso com você. Afinal de contas, são 32 anos que eu trabalho com a endocrinologia, são 32 anos que eu lido com hormônio. Então eu acho que eu tenho muito a oferecer a vocês, tá? Além desse curso que eu ofereço periodicamente, também trabalho com a pós-graduação em endocrinologia. Lá no meu site vocês vão encontrar todo esse detalhamento. Meu nome é Paulo Meira e eu sigo um lema de muitos anos. Eu cuido de você. Sempre cuidei do meu paciente e agora eu quero cuidar de você, médico, para que você possa ter um futuro melhor, para que você possa ter mais ferramentas para o seu dia a dia de consultório.